Então, boa tarde e muito obrigado por terem me convidado, né, e agradecer a presença de todos vocês. Eu vou fazer, então, uma forma de relato mesmo, né, de tudo como começou. Eu vou me apresentar. Eu nasci em Faxinal do Soturno, em 68, e fui morar em Santana do Livramento. Comecei a estudar com um professor uruguaio, com 13 anos, e frequentava essa escola de artes. Era o primeiro a chegar, o último a sair, era bolsista. Então, foi uma coisa que surgiu na minha vida e não larguei mais, né? A minha família acabou indo para Porto Alegre, fui junto e comecei a estudar no Ateliê Livre da Prefeitura, onde eu comecei a fazer desenho e depois gravura em metal. Eu já ouvia falar lá em Santana do Livramento, o professor mostrava: isso aqui é uma água forte. Ele tentava me explicar, eu não entendia nada, porque como é que uma água forte no metal, né? Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer e me apaixonei pela gravura. E a gravura virou uma forma também de ganhar pão, assim, né? Eu aprendi a parte técnica de impressão, onde eu, desde daquela época, já tirava cópias dos colegas, né? E artistas que participavam lá no Ateliê Livre. Bom, com o tempo, isso já em 90, eu tentei morar em São Paulo, com o plano Collor não deu certo, voltei para Santana do Livramento e lá eu voltei para Porto Alegre, daí conheci o Iberê, fui apresentar o Iberê, sabia que ele precisava de um impressor, fiz o teste e passei. Para vocês terem uma ideia de como é que era o Iberê, ele já no primeiro dia já me esperou no portão da casa, pegou minha mão, ele passou a palma dele na minha mão para ver se não transpirava. Ele viu que não transpirava, isso já era um bom sinal, porque para tirar a cópia é bom quando não transpira a mão, né? Claro que tem outros métodos, né? Não é só esse da palma da mão. Enfim, fiz o teste, a gente teve uma discussão até, eu nem sabia direito quem era o Iberê, sabia que era o Iberê, mas não sabia da importância do Iberê mesmo na arte brasileira, né? E, por um lado, acho que até foi bom, porque eu fui meio cru, né? Bom, enfim, aí a gente discutiu lá, porque a tinta grudava, né? Uma tinta muito parada, então ela tinha muito verniz. Aí eu bati com branco de Espanha, que é um carbonato de cálcio, deu certa impressão. Mas, mesmo assim, ele ficou encucado com aquilo, porque ele era rigoroso na técnica. Então, ele ligou para o Carlos Martins para saber se realmente poderia fazer isso. Carlos Martins é um gravador do Rio de Janeiro. E o Carlos Martins que se faz, né? Aí, no outro dia, já tinha um bilhete que foi levado pela viúva dele, a dona Maria Camargo, embaixo da porta do meu ateliê, convidando para ser o impressor do ateliê. Então, começou essa relação, né, de técnico, se estabeleceu. Eu não tinha o acesso ao material que ele tinha. Eu sempre trabalhei com material mais, vamos dizer, precário, né? Eu usava tinta de offset, que é uma tinta que é puro chumbo, que eu devo estar intoxicado, né? Então, era tudo uma coisa mais improvisada. Desde do queimador que eu tinha, eu usava um serrote para segurar o queimador, para queimar as matrizes. E também era uma forma também de um relaxamento meu também, de não querer melhorar um pouco. Então, eu tirava da dificuldade, eu fazia o trabalho render, né? E lá, então, eu tive a oportunidade de ter tintas que o Iberê sempre brigou muito, eram tintas importadas, o papel alemão, impressionante, assim, não, ele imprime tudo, né? A prensa era uma prensa alemã. Então, não teve, para mim, foi uma... Eu ganhei um croissant, vamos dizer assim, a coisa estava um pãozinho mais macio, né? Então, foi muito mais fácil de eu trabalhar com ele. E a relação foi assim: o Iberê trabalhava no ateliê na parte de cima do ateliê era de pintura. Antes de começar a sessão de pintura, eu preparava as matrizes, geralmente era para água forte, passava o verniz, deixava lá na sala de pintura, o Iberê, olhando para o modelo, traçava a linha, que era a linha de água forte, né? Aí que eu compreendi água forte. Então, traçava a linha, olhando o modelo, terminava o desenho, descia a matriz e eu fazia a parte da gravação. A gravação seria isso, é o tempo de ácido, né? E a gente primeiro a gente fez uns testes juntos, né? Aí eu peguei o traço que ele gostaria que saísse na gravação. Então, eu tinha a sensibilidade também de ver que no final ele estava com muita pressa também, o Iberê estava com câncer, ele está fazendo muitos desenhos também rápidos com nanquim. Então, a gravação da água forte era muito lenta, eu fazia muito delicada, né? Então, ficava muito sutil. E aí se acertou e foi até o fim essa preparação.
É engraçado que eu preparei uma coisa para falar, eu comecei falando de mim, falando da relação com o Iberê, mas tem todo o histórico do Iberê que eu queria falar, né? Ele começa a gravura a fazer em 1943, são as primeiras gravuras. Ele faz com Hans Steiner, né? Que era fazia buris, né? No Rio de Janeiro. Aí ele ganha um prêmio de viagem, vai para a Europa. Lá ele estuda com Petrucci em Roma. Ele tem todo um aprendizado na calcografia nacional em Roma. Então, ele anota tudo. Ele faz anotações, faz os caderninhos, né? Aí retorna para o Brasil, já também com a pintura, com a mudança na pintura que ele traz, a paleta que ele aprendeu lá com o De Chiri, com o André Lotti. Aí faz as paisagens de Santa Teresa e também, paralelo a isso, a gravura. Aí dá para perceber que nesse período dos anos 50 é muito de aprendizado. Já nos 40 também, que era mais linha, né, um pouquinho mais rígido, mas sempre com uma soltura no desenho. Assim, ele tinha uma habilidade no desenho. O Iberê vem do desenho. E aí ele volta, faz essa aplicação do que ele aprendeu lá. Aí depois ele já está chega em 58, começa a aparecer os carretéis, né, as mesas com carretéis. A gravura dele também já está com uma potência técnica. A técnica já deixa de ser importante porque ele aprendeu isso, então é mais importante a forma mesmo, né? Aí já os personagens dele começam da parte mais gráfica, eles começam a voar, eles começam a virar pintura. Então ele fazia na gravura, ele fazia pintura. Às vezes na pintura também ele fazia gravura, então já está uma mistura, o desenho também. Essa relação é muito interessante de se utilizar também da gravura, uma forma também de usar no trabalho da pintura. Bom, enfim, aí nesse meio tempo tem o Mário Carneiro, que era um amigo, que é cineasta, né, que ele já tinha conhecido na Europa, vai estudar com Friedlander. Então eles têm uma correspondência sobre gravura, né? O Iberê, com as inquietações dele, mandava as cartas para o Mário em Paris e o Mário respondia o que ele tinha dificuldade. Na verdade, ele tinha, mas ele queria realmente saber se aquilo era exato mesmo. Era uma preocupação com a permanência das coisas. Então, bom, enfim, aí aconteceu tudo que eu já tinha contado antes, conheci o Iberê. Aqui o Iberê já preparando uma matriz, né, que isso aqui ele está esfumando, né, com uma cera. Aqui já é o ateliê onde eu comecei a trabalhar. Quando eu entrei no ateliê, o ateliê parecia um hospital. Ele era tão limpo, claro que ele usou muito pouco, até porque ele não conseguia um impressor para trabalhar. Mas mesmo assim, o Iberê, quando ele trabalhava, mesmo na pintura, o modelo na frente, ele fazia era uma briga, né? Ele estava uma luta lá, que ele parecia uma esgrima mesmo, ele desmanchava, caía tinta no chão, e o modelo na frente, ele xingando. Terminava a sessão de pintura, ele, a modelo, e quem estivesse por perto já saía limpando o ateliê. Ele sempre teve isso, era uma preocupação não era com a limpeza, assim, até para no outro dia chegar lá e estar tudo pronto para a batalha continuar, né? E no ateliê de gravura a mesma coisa. Terminava a sessão de gravura, era uma limpeza. Eu saía limpando tudo, para no outro dia também realmente chegar lá e não ter problema, aquela coisa, vou limpar isso aqui, vou limpar, aí atrasa o trabalho, né? Essas coisas são coisas que eu aprendi com ele. Mas se vai no meu ateliê, é o contrário, está todo sujo, né? No meu é sempre o contrário. Enfim, daí aqui são alguns materiais que aparecem, que é a caixinha de materiais dele, que até hoje a gente usa. Então, quem vai na fundação acaba usando o material dele. Claro que hoje eu já tenho outros materiais, né? Bom, então, daí o Iberê faleceu. Eu fiquei 4 anos com ele faleceu. Foi muito intenso esses 4 anos, né? Me passou muita coisa, deixou um legado mesmo, que é esse da gravura, não só da gravura, mas de vida mesmo. E, junto com a Dona Maria, que é a viúva, nós abrimos o ateliê para a comunidade. A fundação ainda não estava pronta, né? E o Iberê já tinha conhecido em vida o Jorge Gerdau e João Peter, que é um empresário, que disse que ajudaria a fazer o sonho que era de ter um museu na época, né? Aí virou a Fundação Iberê Camargo. Graças a esse encontro também em vida, surgiu a fundação. Senão, acho que seria uma coisa muito difícil de acontecer. Ela poderia estar na prefeitura ou no Estado, mas é aquela coisa que a gente sabe, né? Troca de governo, aquilo já não tem mais importância quanto o outro deu. Então, assim vai, né? Sempre aos trancos e barrancos, como a gente diz. Que eu acho que é um grande problema no Brasil, uma burrice. Aí, então, se abriu para a comunidade, foram artistas locais para trabalhar.
Aí, no início, também, quando surgiu a fundação, já com o estatuto pronto, dentro do estatuto está a preservação e a divulgação da obra de Camargo e da obra gráfica, né? Tanto de pensamento quanto também a obra criada. Aí começaram com os professores, que eram artistas já, que era o Cláudio Mubarak, o Evandro Carlos Jardim, a Ana Letícia, começaram a dar cursos, né? Após isso, já começamos a convidar artistas para produzirem gravuras. Se convidava um artista para ficar durante uma semana. Aí com estadia, alimentação, um prolabore, para fazer uma gravura, e dessa gravura fazer uma edição de 60 cópias, e dessas 60 cópias, metade para o artista, metade para a fundação. E mais duas, na época era uma API, que era eu sozinho, né, que é uma prova do impressor. Então, eu fiz uma separação aqui de vários artistas para mostrar como é que funciona o ateliê, né? O ateliê ele é mais como um pensamento mesmo, né? E a gente prefere, às vezes, assim, até não chamar gravador, porque o gravador ele já tem uma carga, vamos dizer assim, uma identidade muito própria, né? E já tem o seu ateliê também, ele já sabe como é que é o ácido dele, né? Como é que é a sua chapa. Claro que a gente convida também gravadores, né? Mas geralmente são não gravadores. E aí eu separei vários aqui, que são várias técnicas diferentes de gravura, né? De gravar. Esse daqui é o José Rezende. E o Rezende foi um que chegou no ateliê e disse: não vou fazer gravura, né? O Rezende sempre com os materiais mais precários também, de cera, couro. Aí ele disse: não, mas vamos fazer, né? Aí ele pegou a matriz, eu disse: tu pode bater nela, tu pode furar. Daí ele pegou e fez isso, ele bateu, furou e serrou, e passou lixa. A matriz ficou como se fosse uma escultura, ela ficou toda abaulada, né? Aí o que eu fiz? Eu entintei, limpei com a palma da mão, foi para a prensa, quando saiu a cópia, ele olhou, é uma gravura, daí eu venci ele, né? Então dá para fazer gravura dessa forma, com processo direto. E é isso, o meio é muito simples assim da gravura. É uma ponta de metal, tudo que tu riscar nela, ou pressionar, ou até não riscar, deixar a superfície lisa, vai imprimir. Então ela é muito rica nesse ponto, né? Aqui já é o Valtércio Caldas trabalhando também. O Valtércio também foi eu achei que eu ia sofrer um monte pelo rigor, né, formal de limpeza. Que aí foi uma coisa maravilhosa. Ele sentou no ateliê, ele fez umas 7 gravuras. Pediu a régua, foi lá e traçou uma linha com a régua, daí a gente gravou, deu o tempo certo, aí fez carimbo, carimbou, perfurou o papel, usou linha. Então, o ateliê tem essa característica de deixar aberto também para coisas que não são tão, vamos dizer, tradicional, no sentido rigoroso, assim, de fazer uma água forte perfeita, uma água tinta perfeita. Claro que isso tudo tem que ter e tem que saber, mas ela não precisa ficar prisioneiro disso, né? Então, vai ficar preso na técnica. Ó, essa é uma gravura, não sei como é que está saindo aqui. Isso aqui é um barbante, que ele perfurou a matriz e colocou um barbante por dentro e a palavra súbito, que foi produzido um carimbinho, né? Daí ele carimba sobre uma água forte. É uma coisa muito simples, assim, mas ela tem dá uma leitura diferente das coisas, né? Que fica um mistério também. Aqui daí eu já dou um salto, já vem a Regina Silveira. A Regina Silveira, ela é gráfica, vamos dizer assim, né? Ela vem dos impressos, da tipografia mesmo, né? E essa é uma gravura que tem toda uma característica mais industrial, vamos dizer. Ela tem uma serigrafia. Então, para chegar nisso, foi feita uma serigrafia, né? Foram 2 transparências, são 2 matrizes, que tem o azul e o preto. E isso se passa, queima a tela de serigrafia e passa com betume, junto com tinta de impressão serigráfica, né? Com tinta mesmo, e passa sobre a matriz de cobre. Então, dá uma inversão, né? O betume fica aqui no fundo, onde está em branco, né? Seria a matriz. Então, ele isola a ação do ácido. E aí se faz esse negro aí. Mas, para chegar nesse negro, aí são várias etapas. Eu cheguei a isolar até a mão para deixar ele mais negro. Até aqui aparece a Regina elaborando, né? As 2 matrizes. Viu? Isso aqui é o betume que está no fundo, né? É uma coisa muito simples de fazer, não tem mistério, assim, isso facilita muito o fazer da gravura, né?
Tu não precisa aquela coisa, vou ter que desenhar, vou me quebrar para passar uma imagem. Não, usa serigrafia. Eu hoje até, a gente já usou foto de celular para passar para o metal. Então, essas coisas são práticas, assim, e faz a gravura ela não ficar muito amarrada, vamos dizer assim, a um conceito mesmo de gravura, né? Hoje o Jorge Cornes falou isso até. Está aberto, né? Aqui daí sou eu já preparando. Eu me sinto assim um revelador, né? Eu ajudo a revelar a imagem, ou sensibilizador, assim. Então eu tenho a sensibilidade de ver o tempo que tem que dar para as coisas, né? E é uma coisa que é um olho técnico, né? Eu também não uso nada de relógio, é tudo no olho, porque o olho ele consegue ver dentro da gravação. Então, aí tudo é importante, assim, a oxidação do metal, que olha a cor que ele está, tu vai saber o tempo de gravação que foi. Mas são coisas que tu tem que, não é só deixar acontecer ali, tu tem que ver mesmo e tu tem que aprender essas coisas, né? Tu aprende e aquilo lá já fica codificado, né? Então, o teu olho já está treinado. Ah, não, esse tema já está arrebentando ali, não está... Então, é muito no instinto também de tempo de trabalho, né? Aqui, ó, já deu um salto, a Regina depois voltou para o ateliê, e a gente começou já a aplicar a fotogravura, que aí se usa um papel que ele é um papel, tem uma gelatina, tu sensibiliza com bicromato de potássio, e aí com uma luz ultravioleta tu passa sobre uma transparência em positivo, né? Então depois tu transfere esse papel com essa gelatina já com a imagem para o cobre. Aí com água morna lá, com água quente, se remove o papel e fica a gelatina com a imagem já impressa, já gravada, fotografada, né? E depois isso aí se revela com água. Também tem várias temperaturas de água, né? Daí a imagem vai aparecendo, é muito bonito. Aí a imagem aparece, deixa secar, e depois com 3 densidades de ácido, que é o percloreto, se faz, por exemplo, o percloreto ele é pesado, né? Tu tem um densímetro lá que tu pesa os Baumé, né? Se o ácido é muito pesado, ele tem 45 Baumé. Aí vai indo, um pouco mais água, mais água. Então, o ácido mais pesado, ele grava tudo que é escuro na gravura. Porque, como a gelatina ela é volátil, ela incha com a água, se ele está mais denso de sal, vamos dizer assim, do ácido, ele não vai inchar tanto, vai gravar só onde está aberto, e aí grava só os escuros. Aí, depois, com um pouquinho mais de água, grava os meios tons, que são a meia tinta, né? E depois, com mais água, vai gravar as altas luzes, que são os detalhes. E é tudo muito rápido. E aí sai uma gravura fotográfica que tu transfere para o metal. Isso eu acho que é de 1890 e poucos, né, que começou. E ela é muito complicada, mas o resultado é muito bonito mesmo, porque fica diferente da fotografia, porque o metal tem isso, ele tira do que está gravado, está lá no fundo e volta para cima, né? Então tu traz do furo para cima. Então, tem uma coisa quando tu vê um aveludado diferente, né? Isso é muito rico na gravura. Aqui é o Antônio Dias. O Antônio Dias também foi no ateliê. A gente preparou uma matriz com água tinta, que é um breu moído, né? Uma chapa grande, assim, mais ou menos. Aí ele pincelou ela, ele fez como se fosse uma pintura dele também. Ele usou o ácido nítrico direto, fez manchas, né? Se imprimiu isso, e com uma outra chapada de uma cor, um azul, sobrepôs nesse preto. Primeiro veio a chapada de azul e depois o preto por cima, e no final ele pediu, vamos colocar uns pratas aí. Daí se fez uma máscara e com um rolo de impressão passou sobre essa máscara esses 2 círculos, né? E é uma gravura super simples, mas ela tem uma força também, ela tem uma concentração acho que de cor e dessa coisa mais líquida, né? Então uma freia a outra, parece meio uma máscara, né? Meio fantasma. Aqui é uma outra gravura que ele fez, que já era um trabalho mais antigo, que é uma coisa de ilusão, né? Que ele fez um quadrado aqui, ó. Porque ele pega e faz um quadrado, aí ele isola e traça linhas. É uma coisa muito simples, né? E aí, com essas linhas que são água forte, tinta com uma tinta dourada, passa o rolo por cima e faz um negativo dessa chapada preta. E imprime de uma vez só. É uma outra, como se fosse uma xilogravura, só que com a linha impressa junto, né? Aqui a Anabela Geiger,
A Ana também, ela pegou uma gravura do Kokusai, a grande onda lá, e aí usa um mapa também, usa uma aplicação de um alumínio como impresso também em clichê. E para chegar nessa gravura também foi utilizada a serigrafia. Aqui é o Carlos Fajardo. O Carlos Fajardo ele faz, vamos dizer assim, são vários procedimentos de como seria uma matriz impressa, né? Ele entintou a borda da matriz, então se imprimiu só a borda. Ele entintou a superfície da matriz, que é onde não tem, onde só está as impurezas da matriz, que não é uma matriz muito polida. Aí ele entintou a superfície com preto e aqui é só o relevo. Então são 4 procedimentos numa matriz crua. É quase uma aula de como é que se faz uma impressão, né? E ela tem uma força também para a simplicidade, eu acho, e um jogo, dá um diálogo. Aqui já é a Célia Uvaldo. A Célia Uvaldo ela é pintora, ela pinta, geralmente são negros ou brancos, né, monocromático, e tem uma grande camada de tinta, onde ela passa uma espátula, como um rodo, sobre a tinta a óleo. E ela chegou no ateliê, então a gente conversou, e eu já estava com uma ideia, porque eu já tinha visto, só que era com cola. Mas aí eu pensei, vamos usar a tinta, a cola plástica, que é usada para carro, né? Quando bate o carro, tu desamassa e passa aquilo lá e lixa, né? Ela é uma cola muito forte. Aí eu preparei essa cola, e aí ela, com o rodo, ela puxa sobre uma matriz e deixa secar. Aí tem até uma linha negra, e ela ficou muito próxima do que ela faz. Só que ela dá uma inversão, né? Porque o metal tem isso, né? A gravura sempre tu puxa do fundo e vem para frente. Ficou como se fosse uma vista de trás da pintura dela, né? Ela gostou muito do resultado. Aqui sou eu, daí, o Marcelo. O Marcelo é meu assistente. O Marcelo é filho da Helena, que era modelo do Iberê. Então está tudo em casa, né? Ele começou já com 15 anos e hoje ele virou o ofício dele ser impressor, né? Então a gravura ela é muito importante também quando a gente tem um técnico junto, né? Ou de gravação ou de impressão. Porque sem eles, sem isso, acho que a gravura ela fica muito truncada, né? Principalmente para quem não faz. Tu vai até chegar aprender como é que se faz uma água-tinta, os seus tempos, aí demora um pouco. Então, tem que ter, e é importante, o impressor. E o Marcelo, hoje, virou o ofício dele, fez também a faculdade de artes, e é o que imprime as gravuras lá. Ele tem uma habilidade assim que eu consegui também transmitir para ele, né? E hoje ele pode até trabalhar sozinho. Eu posso sair daqui e ele continuar, né? Só que eu queria formar mais impressores, assim, tem que formar mais. E se não tiver um impressor na gravura em metal, acaba. Não tem, é que nem a película. Se acabar a película, nós vamos ter que perder E isso acho que vai voltar também, a película do cinema, que estão tentando terminar. Eu acho que vai voltar porque daqui a pouco o digital começa a sumir também. Outro vai ter que passar por uma cópia de 35, né, para guardar, porque lá se sabe que tem volta, né? Mas, enfim... A Elisa Bracher ela trabalha que seria uma maneira negra, mas em vez de usar o berceau é um instrumento que ele é em forma de berço, todo dentado, né, onde tu preenche os pontos na matriz, ela fica negra e tu abre luz. Aí tu dá os brancos raspando e brunindo. E ela usa uma máquina que é tipo um esmeril, né? Ela é elétrica, então ela vai lá em cima, passa sobre a chapa, é muito rápido. Então, enquanto tiver cobra ali, ela tá mandando ver, né? Então, é uma coisa muito ágil. Mas o resultado é muito bonito, assim, porque ele fica um preto intenso, né? Essa é uma linha também que é traçada com a máquina. Isso é um processo direto, seria quase uma ponta seca, né? Aqui o Vergara, o Carlos Vergara, ele acabou usando... Ele levou um monte de material que ele usa na pintura, desde folha seca, uns ramos, né? Aí ele fez o isolamento como se fosse máscara e com betume também, fez maneira negra, só que é uma maneira negra impressa com cor, né? E aqui em cima são maneiras negras recortadas e sobrepostas nessa impressão primeira, né? Aqui o Carlos Zílio.
O Carlos Zílio, ele vem da pintura. O Zílio foi aluno do Iberê. Até hoje ele está com o ateliê do Iberê lá no Rio. E o Zílio, ele tem uma pintura que tem um rigor, assim, ele tem até vamos dizer, uma certa rigidez no fazer, né? E no metal ele se apavorou, assim, quando tinha que fazer, porque já o metal era mais rígido que ele ainda. Mas aí ele consegue traçar, ele faz como desenho mesmo, né? Dentro dessas linhas, isso aqui se chama processo do açúcar, mas o açúcar se mistura açúcar e nanquim, mas a gente pode substituir por guache. Então, tu pincela com o guache sobre a matriz, deixa secar, cobre com betume, com água morna, faz soltar o guache ou o açúcar. Aí fica essa pincelada larga, né? Aí se coloca grão e grava no ácido um tempo bastante tempo para aprofundar mais, para ficar escuro. Só que a gente trabalhou com água forte dentro do açúcar, então são pinceladas onde tem linhas lá dentro. Isso é interessante no metal, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de ver uma gravura, as gravuras do Piranesi, que foi lá no gabinete do Fitz de estampa, e deu para perceber, olhando direto, tu consegue ver que eles gravavam dentro da linha. Não era só uma linha com um banho só, né, uma morsura plana que a gente chama. Não, eles iam lá dentro da linha, ou colocava a ponta seca lá dentro, o próprio verniz novamente traçava lá dentro e gravava. Isso aí dá uma riqueza na linha, um peso, que não fica uma coisa muito plana, que seria uma serigrafia chapada, né? Então é essa riqueza que a gravura em metal tem. Tu pode esculpir lá dentro da linha, né? Só que essas coisas são coisas que a gente tem que ter no olho mesmo, assim, tem que perceber isso também conhecendo, vendo bastante e até tocando, assim, para ver que tem hora, dá para sentir aqui. Esse aqui se chama o Daniel Acosta, ele é professor lá em Pelotas, mesmo, mas ele fez como se fosse uma gravura, uma xilogravura no metal. Ele faz como se fosse um desenho que se vê na madeira, geralmente, né? Ele reproduz, ele fez uma barraca, né? Um gazebo, dentro da madeira. Aqui se imprimiu com forma xilográfica, né? Que é o positivo, né? E aqui é como metal, aí é o preto sobre preto, em tinta, a linha de preto e passa o rolo com tinta preta. Então, ela é muito interessante porque ela é de relevo mesmo. Tu olha assim, ela é totalmente negra, mas se tu for olhar conforme a luz, se percebe as linhas negras dentro do negro, né? Esse artista aqui é um artista jovem que ele ganhou a bolsa Iberê Camargo, daí ele fez, ele pegou o mapa de identificação da fundação, ele recortou esse mapa, um folder, né, onde aparece esse mapa, ele remontou o mapa, então ele recriou um outro mapa onde ele fez com carimbos os ícones da cidade, assim, que seria o prédio da Igreja das Dores, a usina do gasômetro, a própria fundação. E aí ele criou um mapa que, na verdade, ele não é real, não existe, né? Um mapa imaginário. Eu brinco com ele que ficou bem parecido com Porto Alegre. Porto Alegre parece uma ilha mesmo, né? A gente está ilhado lá, está longe de tudo, né? Aqui é o Cadu. O Cadu, ele também ganhou uma bolsa. E o Cadu, ele fez uma gravura que tem um conceito. Assim, ele cria um sistema sempre, né? Aqui ele pegou a maquininha de música, do cilindro da máquina, ele fez, por Elise. Ele pegou, a cada volta que dá a maquininha, ele aumenta meio centímetro do relevo, onde dá a nota, ele dá o som, né? Então, a cada volta ele aumentava meio centímetro, e ela foi feita em relevo seco. Isso foi uma sugestão que eu dei para ele, né? Não vamos colocar cor, não vamos colocar nada, porque eu acho que a música é interessante, ela ia aparecer com uma forma do cilindro mesmo, só relevo, né? Só acho que se colocasse isso aí numa maquininha, dava para ouvir música. Aqui é da Hélida Tessler. Nós fizemos daí um livro, né? Um capítulo do Antônio Pamuk, que é Meu Nome é Vermelho. E ela criou também, como se fosse um sistema, ela risca todas as palavras onde não tem vermelho, ou deixa a frase que tem o significado da cor vermelha. Então é isso, se criou uma ponta e ela foi riscando. Só ficava, por exemplo, meu nome é vermelho, ela riscou meu nome e ficou vermelho.
E aqui depois se imprimiu só a parte de onde são os traços, né? Sem a palavra, sem a letra. É uma pena que não dá para ver. Não dá. Esse aqui também já é o Flávio Gonçalves, ele é artista e professor da universidade. Ele faz também como se fosse uma fotografia, mas não, esse é feito à mão mesmo, né? Onde ele retratou a escada, que é do Instituto de Artes lá, que leva para a sala de pintura, e aqui uma parte de uma pista de autorama, onde ele trabalha com a sombra. Ele põe no sol e ele vai traçando a linha onde vai deslocando a sombra, né? Então ele vai fazendo um traçado dessa sombra, só que com linha. Aqui é o Jorge Mack, onde a gente fez ele me mandou uma imagem de um trabalho, a gente mandou fotografar e separou a linha da parte do jornal, onde ele retira o texto, né? Ele deixa vazado. Foi feito em serigrafia também. Serigrafia, passa para o metal e grava. Se imprimiu com um branco, e o branco é interessante que ele oxida, né? E ele, com o tempo, ele vai ficando amarelo. E aí foi interessante que ficou a cor do jornal velho mesmo, né? Aqui o Antônio Soares Lodonho, ele é boliviano, vai me matar, colombiano. e ele é um gravador. E ele já participou da Bienal de São Paulo, da Bienal lá em Porto Alegre. E ele é um desenhista, assim, ele tem um banco de dados, assim, de imagens, que ele senta e começa a traçar direto no cobre, no metal. Ele não faz nenhum desenho prévio, nada. Aqui ele faz isso, ele pegou uma chapa, que é a parte central, aqui é a matriz, essa parte central, né? Se imprime e depois dobra o papel para dentro da imagem, né? E imprime novamente. Aí ela fica espelhada. Aí ele deu essa sensação que é um livro aberto. E ele escreve de trás para frente, ele é super habilidoso. E ele nunca deixa de fazer um desenho, todos os dias ele faz um desenho. Então ele lança livros também, que é livros de 365 desenhos, né, um a cada dia. Aqui é a Lia Mena Barreto. A Lia trabalha com objetos também, com bonecos, né, bonecos de plástico, onde ela usa ferro quente e derrete as bonecas. E o que ela fez aqui? Ela pegou plantas que estavam no pátio do ateliê e passou ácido nítrico. Embebeu essa planta no nítrico e colocou sobre o grão e um papel por cima com peso. Aí gravou a planta, né? É uma coisa super simples, assim, não tem mistério nenhum. Como se fosse uma monotipia. Só que essa aqui tu pode tirar cópias, né? O Paulo Pasta, ele é pintor. Aí o Paulo se arriscou em fazer monotipias, que era uma coisa que ele tinha muita... A habilidade dele é essa de pintar, né? Então ele fez 60 monotipias. Fez também gravura. Aqui é o Luiz Carlos Felizardo. E foi com o Luiz Carlos Felizardo, que é um fotógrafo, ele é um fotógrafo super técnico, né? Esse sim entende de fotografia. E junto com o João Horta, que é do Rio de Janeiro, ele nos deu as informações de como se faz o processo da fotogravura. Então eu aprendi com o Felizardo também, eu não sabia fazer. Ele também não sabia. Então a gente aprendeu com as dicas do João Horta, lá lendo, faz isso, faz aquilo, com um manualzinho, e no fim deu certo, né? Aqui aparece, ó, essa é a lâmpada de ultravioleta, aqui o positivo, a transparência é em positivo, não é negativo. E já a matriz ali com a gelatina já passada para o metal, para o cobre, que é essa aqui. E lá o papel, ó, transferido para a chapa, né? Aqui vem primeiro, aqui depois. Ó, essa é uma fotografia dele, ó. E aqui foi mais um registro fotográfico mesmo, não teve um trabalho de desdobramento, né? E depois que eu aprendi isso aqui, sim, daí eu consegui passar para outros artistas, mexendo mais com a fotografia, não como trabalho final, mas como
como um meio mesmo para passar para um desdobramento, né? Essa aqui já é uma foto do Luiz Eduardo Achuti. Ele me fotografou imprimindo uma gravura dele. Ele fotografou do celular, aí ele fez uma transparência, e essa transparência ele fez uma transparência no computador. E pelo processo fotográfico se passou para o chapa de cobre. Aqui é o Marcos Chaves, que é uma outra técnica que é muito fácil de usar na gravura, que é plotagem. Faz um plotter, aplica no cobre, daí tu pode fazer relevo, tu pode fazer água-tinta, aqui é água-tinta, né? Tem uma chapada de amarelo e a água-tinta com preto. Aqui é a Maria Lúcia Catani, que ela usou também laser para fazer os cortes, né? E depois impresso, passado para o metal e impresso, né? Aqui é o Nelson Lerner. O Nelson Lerner foi para o ateliê, a gente conversou durante umas 2 horas, batendo um papo, e a gravura foi feita via telefone. Ele foi para o Rio, aí ele me disse, eu quero fazer um rolo do Roy Lichtenstein. Aí ele me mandou uma imagem do rolo, né? E aí eu passei, é o Roy Lichtenstein, o rolo, e mais o Damel Hirst, que é aquelas de remédio que ele faz, né? Aí ele me disse que como ele queria, daí eu fiz em serigrafia, passei para o metal, aí ele me disse assim, ligou novamente, em vez de tu deixar as bolinhas pretas nos cantos, tu põe isola para mim deixar branco. Daí eu coloquei uma fitinha adesiva, isolei e não gravei. Aí ele me manda uma cartela com cores, que quem adquirir a gravura, quando se mostra, né, tu pode destacar essa cor e colorir a gravura. Então isso é interessante, né, porque tem uma ação, continua trabalhando na gravura, né, quem tiver com ela. Aqui é o Rodrigo Andrade, ele é pintor, e a gravura parece uma pintura também, mas aí foi feito, isso aqui ele fotografa à noite, é uma ponte na Irlanda. Ele me trouxe a imagem, né, a fotografia, daí a gente fez uma separação por serigrafia e passou para o metal. São 4 matrizes aqui. Aí se entinta o verde, o azul, o amarelo, o preto, e com a sobreposição, e tem mais o vermelho, com a sobreposição dessas cores vão dar outras cores, né? É o princípio da gravura em cor. Aqui é a Lúcia Koch. A Lúcia Koch, o trabalho dela trabalha muito com a luz, com transparência, com retícula. E ela me chegou no ateliê com essas matrizes pequenininhas de chapa perfurada. Aí, eu vendo aquilo lá, o que a gente ia fazer, eu pensei, não, vamos imprimir como se fosse estilogravura. E se imprimiu, e ela viu o resultado, daí ela faz uma combinação. São 4 módulos, onde ela pega uma outra matriz e sobrepõe para dar um moiré, né? Onde as retículas se encontram, fica um moiré. E ficou muito bonito o trabalho. Daí, no final, ela faz uma caixinha de madeira perfurada a laser para guardar essas cópias, né? Aqui é a Rochelle Coste, que é fotógrafa. A Rochelle é fotógrafa e faz uma gravura, vamos dizer, mais tradicional, né? Então, ela comprou uns amuletos de Umbanda e se passou como se fosse estilo, entintou também o metal, né? Como estilo, né? Essas cobrinhas também, e aí desenhou em água forte esses tocos, né? Isso é interessante porque ela é fotógrafa, não quis fazer fotografia, ela quis fazer a gravura mesmo, tradicional. Bom, para finalizar, eu usei o Nelson Félix, que daí o Nelson pediu órgãos humanos, né? Daí ele pediu um coração fatiado, um útero e um cérebro. A gente conseguiu licença na universidade, lá eles nos cederam os órgãos. Aí eu fiquei pensando, puxa, eu nunca fiz isso, né? Aí, o que eu peguei? Eu preparei o ácido nítrico, levei num recipiente, né? E mais pincéis e um verniz mole, uma chapa já preparada com verniz mole. Aí fomos até lá e aí se aplicou o ácido nítrico no cérebro. A chapa já estava preparada com água tinta, com betume, né? Com breu. E aí se jogou sobre a matriz o ácido embebido. Aqui, ó, a parte de baixo é o cérebro, o coração e o útero fatiado lá em cima. E aqui é onde é o verniz mole. Ele pressionou esses órgãos na matriz. Então eu quis finalizar com isso para mostrar que tem várias possibilidades de gravar, né? Inclusive queimando o cérebro. Bom, se vocês quiserem fazer uma pergunta, né? Obrigado.
Bom, fui muito rápido também, mas acho que deu para dar uma compreensão do que é o ateliê, né? E eu também, assim, o meu trabalho, ele mudou muito a partir da gravura. Porque a gravura ela tem um tempo de pensamento que é diferente. Às vezes, tu executar um desenho mais direto, uma pintura, né, que é mais imediata, e ela tem esse tempo de preparação de como é que ela vai se visualmente, porque é indireta, né? Tu tem que passar por um metal, ou por uma madeira, ou por uma pedra, ou por uma tela de linha, né, de silk screen, e isso me deu muita força no que eu faço hoje. Eu, por exemplo, em vez de fazer uma pintura, geralmente eu faço isolamento, eu isolo com fita adesiva, que seria o verniz para mim, né? Como é que eu vou isolar? Aí eu pego a fita adesiva, isolo, o Mondrian já fazia isso, isola e eu faço entintamento. Eu pego um pastel seco, que é um pastel Rembrandt, que é um pigmento muito forte, muito negro, e eu, com a palma da mão, eu esfrego, e geralmente é sobre a parede ou sobre papel. Então, o resultado é como se fosse uma gravura, né? Seria isso aqui, ó. Uma coisa assim. Não sei se dá para mostrar. Eu poderia usar plotter, mas eu prefiro fazer à mão, porque esse negro é muito interessante, ele parece que tu atravessa a parede. Então, todos os procedimentos que eu uso, geralmente, na gravura, eu uso no meu trabalho. Um exemplo, assim, ó, eu já imprimi papel com papel. Passo uma parafina no papel, risca com a ponta de metal, entinta, tira o excesso da tinta, pega outro papel, põe ali em cima, passa na prensa e sai a cópia daquela linha. Então, o resultado é como se fosse uma ponta seca, né? Mas ela foi feita com papel. Então, todos esses procedimentos, assim, se utilizar disso para fazer o seu trabalho, para dar, como se diz, expandir, né? E eu acho que é isso. A gente não pode ficar muito preso à técnica, mas depois que tu compreende ela, tu se soltar, e o que importa mesmo é o que tu quer dizer, o que tu quer falar, né? Pode ser qualquer coisa, mas aí como é que tu vê isso, né? E essa última exposição que eu fiz, eu acabei chamando Anotações de uma Obra Depois das 5, aonde eu fiz uma reforma no meu ateliê, na minha casa, um ateliê na parte de cima. Os pedreiros saíam às 5 horas, eu entrava na pós-obra, né? E aí fotografava sem mexer em nada. Um monte de cimento varrido, as estacas segurando a parede, com uma máquina simples, que é uma máquina da Sony, bem simples mesmo. E fiz esse registro. Aí, quando eu mandei copiar, imprimir, ela veio, eu escolhi um papel alemão, porque eu já tinha visto umas fotos, que é o papel alemão que chama Honey Miller, que é o mesmo papel que eu uso na gravura. E ele é opaco. Quando veio aquilo lá, me parecia uma pintura. E também ela parece uma gravura também. Então, essa exposição é isso. Eu usei o espaço também dessa galeria, que são 2 salas, né? E ela é impregnada de informação também. Daí eu me utilizei disso. A desmontagem da exposição anterior ficou cheia de furos na parede. Eu disse para eles, não tapem os furos, deixem os furos, né? Porque eu quero usar esse como se fosse uma extensão daquela obra, né? Então, é aproveitar as coisas que a gente tem, ver o lugar, né? Não ficar exigindo, eu quero tudo branco, eu quero impecável. Não, acho que a gente tem que ver como é que está o lugar e tentar se apropriar dele e transformar nele numa outra coisa, né? Isso é o meu ponto de vista. Queria agradecer o seu relato riquíssimo. Obrigada pela presença. Eu agradeço o convite também de todos, em nome da Fundação, né?